Nós chegamos à terceira semana de estudo da carta de Tito. E nós podemos fazer uma pequena introdução, apenas com 2 slides, que representam aquilo que nós entendemos que o Senhor Jesus, o nosso Deus, nosso Pai, quis transmitir através do apóstolo Paulo para a igreja de Creta, onde estava liderando o prezado Tito, pastor Tito. Então, nós vimos que ele dá algumas orientações práticas para que se viva a vida cristã. Quando a gente diz orientações práticas, vocês sabem que o meu objetivo como pastor sempre é despertar em você a consciência. Despertar em você mais do que uma visão do que pode e do que não pode, mas uma visão daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Mais do que fazer, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Refletir profundamente. Hoje de manhã, na aula dos adolescentes, eu estava ouvindo o que o Zezinho estava falando, e ele falou uma coisa interessante. Quando o Espírito Santo, vou tentar falar com as minhas palavras, quando o Espírito Santo habita em nós, as nossas ações, elas não são ações forçadas. Ele nos guia a agirmos de maneira condizente com o Evangelho do Reino. Então, o que nós estamos trabalhando neste mês são algumas questões práticas que são fruto daquilo que o Senhor opera dentro de nós. E a primeira semana, então, pode passar, Anthony, nós trabalhamos sobre organização. Como a igreja, ela precisa, a comunidade precisa de uma estrutura que funcione de maneira a prospectar os princípios bíblicos. Então, quando nós olhamos as orientações ali para decidirmos quem vai ser o líder, decidimos isso, decidimos aquilo, disciplinarmos, corrigirmos, nós vemos que há indícios claros, bíblicos, que a organização não é um problema. É necessário que a igreja seja estruturada, que a igreja sirva princípios estabelecidos no Evangelho. Na segunda semana, e aí você pode ouvir lá no site, na segunda semana, pode passar, Anthony, nós falamos sobre, o tema era nem tudo que reluz é ouro. Nós vimos que existem pessoas no meio da comunidade que trazem o oposto da organização, trazem desordem, afetam os relacionamentos, e outras que atentam contra a verdade. Essas pessoas, elas podem estar com a consciência corrompida, algumas usando da religião para alcançar benefícios próprios, mas nós vimos também que essas pessoas podem ser simplesmente desconhecedoras de Deus, e precisam de intimidade, de transformação, e o próprio apóstolo diz, levem-nos a serem sadios na fé. É objetivo, é propósito, é missão da igreja, levar todas as pessoas a se tornarem pessoas sadias na fé. Caso contrário, essas pessoas devem ser silenciadas, porque a sua inverdade pode se tornar verdade dentro de uma comunidade, e uma comunidade perpetuar ensinamentos equivocados, né? A palavra de Deus, ela transforma, ela capacita, e é justamente nela que nós devemos apoiar a nossa vida, e nós vimos isso quando ele destaca a verdade, a sã doutrina, que é a principal ferramenta contra os ensinos desordeiros dentro da igreja. E hoje nós vamos entrar então no terceiro tema, pode passar, André? Que é tempo de reforma. Usei até a figura da igreja, né? Basicamente para a gente memorizar, né? Se você não lembrar exatamente o que nós estamos trabalhando, a ideia é que nós sempre podemos passar por um tempo de reforma, é necessário. Ontem no encontro de casais, nós tivemos um debate, um ping-pong ali, onde a conclusão final era assim, nós precisamos o tempo inteiro nos reinventar, reformar os nossos relacionamentos, através das pequenas coisas, dos pequenos gestos, para que se construa então um relacionamento forte, que passa pela adversidade. Então, é tempo de reforma. Abra lá em Tito capítulo 2, versos 1 a 15. Eu quero ser bastante simples hoje, bastante direto. Tito 2, 1 a 15. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do versículo 1 ao 10, para que a gente entenda a primeira parte da
mensagem. Pode passar. Pode passar, é isso aí, está ótimo. Orientações práticas para a vida. Olha o que ele diz no capítulo 2, versos 1 a 10. Você, porém, fale o que está de acordo à sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Irmãos, olha que está mais ou menos resumido ali aquilo que o Senhor espera que a igreja desperte no coração dos homens mais experientes. Eles precisam ser pessoas moderadas. Por que se espera de uma pessoa mais velha a moderação? Porque é papel de uma pessoa mais velha ser exemplo, instrutora das pessoas mais novas, que geralmente não combinam com moderação, não combinam com temperança, não combinam com sensatez. É papel dos homens mais velhos desenvolverem, através da atuação do Espírito Santo, a moderação. Uma pessoa mais velha, ela precisa ser digna de respeito a partir do momento que ela age em conformidade com as Escrituras, uma pessoa sensata, uma pessoa sadia na fé, no amor e na perseverança. Pode passar, ele diz o seguinte: as mulheres mais velhas, verso 3, semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Antes que você me acuse de ser misógino, preconceituoso para com as mulheres, o texto foi escrito numa época em que as mulheres, elas dificilmente trabalhavam fora de casa. A estrutura era uma estrutura em que o marido saía, a mulher ficava. A gente sabe que o tempo mudou, mas o princípio é o mesmo. As mulheres mais velhas precisam ser reverentes. Elas precisam ser não caluniadoras. E eu vou tomar cuidado para não acusá-las do que quer que seja. Mas quando as Escrituras elas nos revelam alguma orientação, é porque geralmente, pela característica individual, pelas composições hormonais, estruturais, não é regra, não é uniformidade, mas é muito comum que algumas mulheres precipitadamente ajam insanamente no seu julgamento, nas suas ações. O homem pode fazer isso? Pode. Quando a Bíblia diz, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, maridos, amem as suas mulheres, não significa que o homem não deve se sujeitar à esposa, de que a mulher não deva amar o seu marido. Pelo contrário, nós devemos entender que é papel da igreja instruir as mulheres, aos homens, todas as coisas que são importantes para que eles cresçam com sabedoria, com consciência, com certeza de que estão agradando a Deus. Mulheres mais velhas, não sejam escravizadas pelo vinho. Olha que interessante, né? Parece que tinha alguma cultura na época em que as mulheres eram dadas a muito vinho, né? Outra coisa que ele diz, que vocês sejam capazes de ensinar o que é bom para as mulheres mais novas. Eu estava conversando com o de Emerson, e a gente estava falando justamente sobre como nos dias de hoje, muitas vezes, tem filhos que precisam ensinar os seus pais. E não deveria ser assim. Essa deve ser a exceção. Muitas vezes, filhos estão tendo que lutar para ensinar os seus pais coisas que são elementares na palavra de Deus. Mas o ciclo normal da vida é que o pai, a mãe, com a maturidade que chega, entendam e encontrem caminhos para ensinar os seus filhos, as suas filhas, as mulheres mais novas, os homens mais novos, a serem diferentes. Irmãos, me assusta o quanto a gente vê na sociedade as mães, e eu falo isso por redes sociais e por conhecimento de causa, as mães
que adoram ver as suas filhas se expondo. Mães que adoram idolatrar as suas filhas, linda, maravilhosa, está arrasando, e que se vestem como amigas. Eu tenho que ser amiga da minha filha. Não tem que ser amiga em primeiro lugar, tem que ser mãe. O pai tem que ser pai. Mas tem que ser o melhor amigo? Tem que ser o melhor amigo, sem perder a figura de pai, sem perder a figura de mãe. Nós temos que entender que antes da amizade está a responsabilidade. Porque muitas vezes, na amizade, você já deve ter sentido isso, e eu mesmo como pastor já senti isso. Às vezes a gente quer ser tão amigo das pessoas, que no final das contas elas não te respeitam mais. E é necessário que haja uma relação de respeito e de limites. Os jovens hoje não têm mais limites com as pessoas mais velhas, porque eles não encontram mais limites que são dignos de serem respeitados. E nós precisamos lutar como pessoas mais velhas. E quem são as pessoas mais velhas? Depende do ponto de referência. Talvez o Diermerson seja mais velho que o Anthony, e ele pode ser um exemplo para o Anthony. Eu posso ser mais velho do que o Bruno e ser um exemplo para o Bruno. Assim como outras pessoas, o Pedro pode ser mais velho do que eu e ser um exemplo para mim. Mas o que acontece, irmãos, é que nós precisamos, na relação da comunidade cristã, aparar as nossas arestas. Aparar arestas coletivas e individuais. É isso que Paulo está dizendo para Tito. Tito, fala isso para os mais velhos, fala isso para as mais velhas, mas fala isso também para as mulheres mais novas. Diz assim, amem os seus maridos e filhos, sejam prudentes, sejam puras, mantenham a sua mente ocupada, sejam bondosas e sujeitas. Não há desculpa para que as mulheres mais novas, por conta da sua imaturidade, não busquem o crescimento na medida que a palavra de Deus é capaz de nos fazer e transformar. O Senhor, Ele está disposto a abençoar, a corrigir. Nós precisamos, irmãos, de jovens adultos, homens e mulheres, que demonstrem características, que demonstrem uma mentalidade voltada para o reino. O que nós estamos enxergando hoje é uma facilidade muito grande de assimilação de cultura inútil. Irmãos, isso é sério. Os nossos jovens estão assimilando cultura inútil como se assimila o ar. Eles respiram cultura inútil. É necessário que os nossos jovens, através dessas instruções, amem aquilo que deve ser amado. Eu estava contando um exemplo para os adolescentes hoje de manhã, e queria contar para vocês, para você ver como que a gente vai rapidamente perdendo a noção do que é certo e o que é errado. Como a gente ia viajar, eu fui até a Campineus, um lugar onde geralmente eu faço serviço, e pedi para ele dar uma olhada no meu freio, porque fazia muito tempo eu não sabia se eu tinha trocado, se não tinha trocado, e eu estava escutando um barulhinho, eu falei, deixa eu dar uma olhada lá, né? Aí você sabe que quando você chega num lugar desse, eles levantam seu carro, e você não sabe como que vai descer o orçamento, né? Geralmente eles te chamam, falam assim, olha, porque está isso, tem que fazer isso, fazer aquilo, quanto fica? Bagatela de R$ 2.100 parcelado em 6 vezes, né? Um exemplo. Aí eles subiram o carro, eu fiquei lá esperando, eu falei assim, orando, né? Falando, Senhor, que seja barato, né? Aquela coisa. Aí o cara fez assim, o senhor é dono do Fiesta? Eu falei, sou. Eu falei, ixi. Aí ele me levou, eu cheguei lá, né? Eu falei, o que eu vou dizer? Ele falou assim, olha, eu estava olhando o freio, você tem pastilha aqui para uns 10 a 15 mil, o disco está ótimo, o amortecedor está ótimo, tal, não tem nada para fazer no seu carro. A Viviane cuidou bem dele, exatamente. Procedência, comprei de única dona. Né? Aí ele fechou, eu falei assim, e aí, quanto eu pago? Ele falou, nada. Eu falei, obrigado por sua honestidade. Eu fiquei pensando, será que honestidade é alguma coisa que a gente deve agradecer? Ok, eu agradeci. Senti bem por agradecer. Mas não deveria ser assim. A honestidade deveria ser obrigação. Então, a gente não percebe, mas a cultura vai assimilando, a gente vai assimilando a cultura do jeito da trapaça, e vendo uma palestra de um neurocientista, alguns de vocês conhecem, o Pedro Calabres, acho que ele é da Unifesp, ele estava falando justamente sobre questão de desonestidade e corrupção.
Ele fala o seguinte, que pouquíssimas pessoas não pegariam nenhuma bala. E pouquíssimas pessoas são totalmente pervertidas no sentido de corrupção. Mas que a maioria esmagadora transgride em alguma medida. Isso é uma constatação séria. Isso significa que a maioria esmagadora dos cristãos transgride em alguma medida. Então, quando Paulo dá uma orientação, parece boba, daquilo que nós devemos fazer, todos esses princípios relatados, seja para o homem mais velho, para a mulher mais velha, para a mulher mais nova, eu digo que eu fiquei meio encafifado, eu não consegui chegar a uma resposta de por que aos homens mais novos, ele disse o seguinte, vamos lá, só isso. E os homens mais novos, que sejam prudentes. Basicamente, talvez ele já tenha gastado todas as suas orientações em cima, a hora que chegou na parte dos homens, ele simplesmente, olha, que sejam prudentes, porque eu estou cansado dessa galera que é precipitada em tudo, então ele resumiu o seguinte, se vocês forem prudentes, vocês já dão menos trabalho, por favor, porque homem jovem dá trabalho, né? Homem jovem dá trabalho, eu não sei, a gente entra nos condomínios, você vê, quem que está dando trabalho dentro do condomínio? É homem, é molecada, certo ou errado? É molecada jogando bola, chutando no carro, transgredindo, pulando, roubando bala nos aniversários, fazendo um monte de coisa, né, Mateus? Então, é o homem mais novo que dá trabalho. É o homem mais novo. Então, de repente, ele resume prudência, né, como sendo algo que é necessário para o homem. Mas olha o que ele diz mais adiante, ao líder. E aí, uma facada no coração aqui de todos aqueles que são líderes. Ele disse, você seja exemplo em tudo. Falou o seguinte, tudo aquilo que eu disse até agora, e todas as demais que eu não disse, tem que ser exemplo em tudo. Irmãos, é um peso muito grande. A Viviane sabe. Ela sabe o quanto que eu sofro quando eu sou um mau exemplo. Ela sabe o quanto que eu sofro quando... Não, Lucas, mas pelo amor, você está cansado, faz isso. Não. Eu vou fazer. Exemplo na prática de boas obras. Joel, você está começando. Outros aqui, exemplo na prática de boas obras. Integridade, seriedade. Integridade tem a ver com inteireza, que não nos falte nada, mas que nós sejamos reverentes, sinceros, humildes, que busquemos falar a verdade. Seriedade, levar as coisas com o devido, dando a elas o devido valor. Linguagem sadia. A observação que eu queria fazer aí é o seguinte, ser o mais irrepreensível, para que as pessoas tenham o mínimo para falar de você. E ainda assim, a gente ainda ouve besteira, por mais que você lute para fazer o melhor, você ainda vai ser acusado de um monte de coisa. Mas não importa, tenha consciência como líder de fazer tudo o que é bom. E aí, tinha um outro contexto para a gente encerrar essa primeira parte, pode passar, que é a respeito dos escravos. A região estava totalmente dominada pelo Império Romano. E sendo dominada pelo Império Romano, todos eram escravos, muitos escravos existiam. E a escravidão daquela época, a escravidão dos brancos e dos judeus e de outros povos, exigia que os escravos fossem obedientes aos seus senhores, que não fossem bocudos, que fossem honestos e dignos de confiança. Não pegue nada, não roube nada, não desvie, seja honesto, porque todas essas virtudes, nas mulheres mais velhas, nos homens mais velhos, nas mulheres mais novas, nos homens mais novos, nos líderes e nos escravos, exercendo a virtude, nós glorificamos a Deus e não envergonhamos o Evangelho. Só que o oposto também é verdade. Quando um cristão não atinge esse nível de espiritualidade e de conduta, ele envergonha o Evangelho e Deus não é glorificado. E a pergunta que eu faço para o César aqui, até o Aldrin lá atrás, para o Weber, até a Hilda, todos nós, aqui ó, será que as nossas condutas têm glorificado a Deus? E são questões práticas, objetivas. E aí eu quero passar para a segunda e última parte, que é justamente a continuidade do verso 11. Olha o que diz no verso 11. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que... Porque a graça de Deus
se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Agora nós entramos então nessa segunda parte. Pode passar, Antônio? Uma nova história, uma nova vida. Então, primeira coisa que ele diz é o seguinte, pode passar. A graça de Deus está acessível a todos. Ainda hoje, eu tenho certeza de que muita gente ainda não entende a razão de nos reunirmos semanalmente. Talvez existam pessoas aqui que dizem o seguinte: por que tem que estar na igreja toda semana? Por que tem que se reunir 2 vezes por semana? Ou então tem parentes que dizem isso. Não, porque você tem que ir na igreja de novo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, o princípio de tudo é que nós precisamos entender a necessidade de compreendermos a graça. Não há atalhos para vivermos uma vida. O que a gente está muito acostumado é vermos pessoas que são cristãs de rede social, cristãs de nascimento, cristãs de carteirinha, mas o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé é exercida pela compreensão do que é a graça. A graça é o seguinte, irmãos: se você acredita que o mundo foi criado por Deus, Deus criou o mundo perfeito, nós fizemos burrada, e a graça é o favor, é a atuação de Deus para nos resgatar da nossa condição e nos tornarmos pessoas dignas de serem recebidas nos braços do Pai. A verdade é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para ter intimidade com Ele, mas o homem se desviou dos caminhos, e graça é justamente a operação de Deus de resgate. Deus, em sua infinita bondade, criou um caminho de reconciliação do homem com Deus. Ou seja, o único caminho pelo qual o homem retorna à sua intimidade com o Senhor é por meio de Cristo Jesus. Não somos nós bondosos, não somos nós que percorremos o caminho de volta para os braços do Pai, mas o próprio Deus criou este caminho. Jesus é o caminho. Ele pagou o preço da nossa desobediência para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. E a esse favor, a essa obra, nós chamamos de graça. Não merecíamos, mas recebemos. Contudo, assim como podemos ganhar algo e desfrutar disso, é o favor que nós entendemos então a graça, muitas vezes nós podemos ganhar algo e não desfrutar deste presente. Então, quando nós recebemos um presente maravilhoso, não abrimos e não usufruímos dele, aquele presente ele não é valoroso da mesma medida que seria se nós usássemos aquele presente. Então, se você ganha uma joia de brilhante, e ela fica ali naquela caixinha, e você não usa aquela joia, ok, aquilo ali continua sendo uma caixa. Mas quando você abre aquele presente, e você coloca no pescoço da tua esposa, e ela usa aquela joia, ela então está fazendo com que o valor seja reconhecido e experimentado. Muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos entender é que a graça, ela está acessível a todos nós, e nós precisamos desfrutar deste presente de Deus. Segunda coisa que ele diz: a graça transforma as nossas mentes e as nossas ações. Antes de pensarmos naquelas mudanças das mulheres, dos homens e tal, nós temos que entender que é justamente a graça de Deus que nos capacita a vencermos a impureza, a maldade, as falações e todas as outras coisas. É justamente a graça de Deus que nos permite sermos diferentes. Olha o que ele diz em primeiro lugar, ele diz, pode passar? Ela nos ajuda a renunciar à impiedade e às paixões. É somente quando a divina semente do Espírito Santo está em nós, que nós podemos então renunciar aos nossos maus hábitos. Agora,
Muitas vezes nós gostamos dos nossos maus hábitos. Nós queremos permanecer nos nossos maus hábitos. E eu já ouvi isso inúmeras vezes. Mas você está arrependido dos seus pecados? Eu não sei o que é arrependimento, mas eu gosto. Mas tem disposição de abandonar? Eu não sei. Irmãos, é difícil quando a gente ouve isso. Porque você espera receber ali na sala pessoas que digam o seguinte: pastor, eu vim aqui, eu quero mudança de vida, eu quero entregar minha vida, eu quero abandonar os meus hábitos. Mas quando você recebe uma pessoa, fala o seguinte: mas eu não sei se eu quero mudar de vida. Mas você eu já me batizei, já sou crente há muito tempo. Irmãos, eu acho que não é crente. Porque a verdadeira semente gera transformação de mente. A mudança que muitos falam, que Cristo faz em nós, é um processo de todos os dias das nossas vidas. Por isso, irmãos, o Senhor tem paciência. Ele quer que nós entremos nesse processo. O problema é que tem muita gente que nunca mudou e nunca permitiu que o Espírito Santo moldasse a sua mente. A renúncia vem porque nós reconhecemos a nossa condição de humildade, de imundície, e com humildade nós seguimos pelo caminho. Um exemplo disso: todos aqui que ajudaram na reforma, que pintaram, né? A Célia que fez uma bagunça lá fora, a Márcia que fez, as duas, né? As duas que se sujaram, não é? Você chegou em casa, deitou na cama e dormiu, Célia? Não, o que você fez? Tomou banho? Ainda bem, né? Ainda bem. A Márcia eu não sei, tomou banho, Márcia? Tomou. Então por quê? Não tomou? Na hora não? Chega em casa, depois de um dia de reforma, e toma banho. Por quê? Porque reconhece que está sujo. Só aceita a transformação que Deus quer operar quem reconhece a própria sujeira. Só que tem muita gente que se acha digno de ser aceito por Deus. Só somos dignos pela graça. Ela que nos ajuda a renunciarmos. Segunda coisa, ele diz, ela nos ajuda a renunciar e nos dá um novo modelo de vida. Olha o que diz lá o verso de número 12, ou 13, diz assim, 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, ela nos ajuda a deixar de fazer algo e assumir uma nova condição. Ou seja, eu deixo de fazer o que eu fazia e passo a fazer novas coisas. O que são essas coisas? Agirmos com sensatez. E sensatez, irmãos, é um dos braços da temperança, da moderação. Ela nos ensina a vivermos de maneira sóbria, serena, equilibrada na nossa maneira de ser, sem excessos, sem vícios, sem intensidade desnecessária, mas sermos coerentes com aquilo que cremos. Cada coisa deve ser enxergada no seu tamanho, sem exageros. A sensatez se manifesta na sobriedade das nossas palavras e das nossas decisões. Talvez tão importante quanto a necessidade de sermos puros, está a necessidade de retornarmos à sensatez na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de agir. É fruto da graça que nos ensina não somente a renunciar ao mal, mas a fazer o bem de maneira coerente. Fala também sobre sermos justos. Está ligada à ideia de sensatez. A justiça que vivemos não é a nossa justiça, mas a compreensão daquilo que Deus faz, pois Ele é o único justo. Amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, suportar os mais fracos, dar a outra face, vencer o mal com o bem, são atos de justiça nos moldes celestiais. Irmãos, ser justo numa nova vida é agirmos como Cristo fez. Na justiça divina, na justiça humana, pecou, pagou. Na justiça divina pecou, Cristo pagou. Logo, aos arrependidos, o perdão e a isenção da culpa. Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas erraram. E nós reagimos então com o bem. Porque não existe na matemática celestial vingança. Na matemática celestial existe vencer o mal com o bem. Amar os que nos perseguem. Essa é a transformação que o Evangelho faz. Isso é viver
na justiça. Terceira coisa, piedade. A piedade é a virtude que alcançamos quando entendemos o amor de Deus por nós. Entendemos que Deus nos tirou de uma enrascada, nos concedeu a sua graça, então vivemos para Ele, através de uma vida de compaixão, de devoção. Talvez eu imagine que esse seja o ponto mais difícil de vivermos. Há muitas pessoas que até amam o próximo, até se dedicam ao próximo, mas irmãos, eu estou falando de algo que é intrínseco, algo que vem de dentro, uma devoção. Sabe aquela coisa assim, ó, eu vou fazer uma analogia assim bem pesada no sentido religioso, que vocês vão se confundir, mas presta atenção. Quando um católico passa diante de uma igreja, o que ele faz? Você sabe o que isso pode ser só religiosidade, mas em muitos casos, eles entendem que ali está a presença de Deus, e deve ser reverenciado. Nós evangélicos cremos que Deus está em todos os lugares, logo, deveríamos ser reverentes em tudo que fazemos, em tudo que pensamos e em todas as nossas reações. Então, essa piedade, que é fruto dessa vida de devoção a Deus, talvez nos falte. Talvez nos falte na intensidade que nós deveríamos viver. Muitos de nós, exagerados, tendenciosos e implacáveis, julgamos sem pensar. Mas o Senhor diz que a graça se manifesta por nós e nos leva a uma vida sensata, justa e piedosa. Quando? Pode passar, Anthony. Ele diz o seguinte: nesta era presente. A obra de Deus em nós não é uma promessa que começará com a nossa morte. Presta atenção. A obra de Deus por nós não é uma promessa que se concretiza com a nossa morte, mas se concretiza com a morte do nosso velho homem e o ressurgimento para uma nova vida hoje. É uma obra que começa em nós a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor e se estende por toda a vida. Nós não podemos achar que é amanhã que vai acontecer, mas tem que ser hoje. É hoje que Ele quer operar. E olha o que diz o verso 13. Pode passar, Anthony. A graça acessível a todos, a graça que transforma mente e ações, e a graça que renova a esperança. Verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, o Senhor nos alcança para apontar para nós uma vida que podemos ter hoje, boa. Sim, uma vida boa, mas não perfeita. O que Ele quer é que nós experimentemos nas pequenas coisas apenas uma porção. Sabe quando você vai num buffet e você fala assim, olha, eu vou contratar o buffet. Eu lembro que a gente fez isso com a Carol, fez 3 aninhos, a gente foi contratar um buffet e a gente sentou lá para comer o salgadinho. Ela trouxe um pouquinho de salgadinho, né? E a gente experimentou. Eu lembro até hoje que foi um dos melhores salgadinhos que eu comi. Eu falei, nossa, que delícia, que maravilhoso. Mas aquilo ali foi só um aperitivo. O dia da festa mesmo é que a gente se esbalda, né? Enche, 5 coxinhas, 10 quibes, 50 croquetes, um monte de doce. E aí o que acontece? A gente se esbalda daquela coisa boa. Na nossa vida, nós temos apenas uma porção daquilo que Deus pode fazer por nós, que nos aponta para algo grandioso que Ele há de fazer por nós na eternidade. A graça nos ajuda a entender a esperança. E por fim, pode passar, a graça nos insere a uma nova família. Olha o que diz o verso 14, ele diz assim, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo. Presta atenção, o Senhor não vem para criar um monte de cristão de carreira solo. Ele vem para formar um povo, particularmente seu, um povo purificado, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, um povo que leva na camiseta o nome de Jesus, mas ama como os homens amam, não é um povo de Jesus. Jesus está na camiseta. Nós temos que amar como Jesus amou.
Amar incondicionalmente, termos compaixão uns dos outros. Nós precisamos entender que nós somos inseridos numa família que vai levar um nome e um sobrenome. Nós somos pessoas cujos nome e sobrenome são Jesus de Nazaré. Nós levamos este nome a todas as nações, em todas as nossas ações, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos. A graça nos transforma para vivermos como povo, propagando o Evangelho. Sei que é difícil, humanamente, termos uma igreja coesa, porque às vezes alguns estão num nível aqui, outro nível ali, outro chegou agora, outro chegou depois. É difícil, mas tem uma mentalidade, presta atenção, uma coisa que não é visível, não é colocar num papel. Sabe aquela coisa assim, vamos colocar os nossos princípios, os nossos valores num papel. Isso é joia. Mas se ficar só no papel não vale de nada. Irmãos, mesmo que não haja papel, eu estou falando de uma mentalidade. Durante muitos anos, houve uma mentalidade aqui na nossa comunidade que dizia que nós éramos uma igreja acolhedora. Quantos aqui já viveram nesse momento? A igreja é uma igreja acolhedora, né? Então, essa mentalidade ela tem que ser perpetuada. Ela tem que ser acolhedora e tem que propagar as boas obras. Então, mesmo que o pastor não esteja, vamos imaginar que eu morra amanhã, ou morra 10 minutos antes do culto, né? As pessoas têm que se levantar com a mentalidade que o Evangelho nos ensinou. Nós somos uma família, nós damos continuidade, nós perpetuamos o nome de Jesus. Ao invés de ficarmos ali brigando por questões insignificantes, temos que nos dedicar ao ensino da verdade, que é simples, mas profunda. Aí Paulo disse a Tito, no verso 15, é isso que você deve ensinar. Se as pessoas ficarem reclamando que a sua mensagem é só didática, que a sua mensagem é isso que você tem que ensinar, Paulo disse. Não liga para a galera, faz o seu jogo. Sobe o meião, põe a camiseta por dentro, entre em campo e ensina o que eu estou dizendo para você. Simples assim, sem sem coisas mirabolantes. Além de ensinar, exorta e repreende com toda autoridade. E espero que ninguém despreze o seu ensinamento. Irmãos, a verdade do Evangelho é simples. Nós temos que ensinar o Evangelho simples, porque nem aquilo que é simples as igrejas praticam hoje. Então nós precisamos voltar às questões elementares, para refletir e aplicar. Primeira coisa, faça um exercício pessoal de reflexão sobre sua vida e sobre o seu comportamento. Um exercício simples. Irmãos, cada vez que a gente se relaciona, mas eu vejo que é difícil. A gente vive assim, pessoas com culturas totalmente distintas, com personalidades totalmente distintas. E sabe o que eu já me senti? Eu já me senti, muitas vezes, e não sou super-homem, mas é que a minha missão, o meu papel, tentando conciliar. Fulano, entende fulano. Fulana, por favor, entende fulano. Falei assim, ok, e a gente fica assim, tentando conciliar. Tal. O fato é o seguinte, vamos mudar nossa chavinha? Cada um tem que fazer uma reflexão que ninguém aqui é perfeito, todo mundo é chato em alguma medida, todo mundo é legal em outra medida, todo mundo tem virtude em uma medida, todo mundo é isso, todo mundo é igual, no sentido de que temos virtudes e defeitos. E aí a gente tem que fazer o seguinte, juntar os nossos joelhos na terra, olhar para o céu e falar o seguinte, Senhor, faz em mim a tua obra. Vocês lembram daquela história de um pastor que pregou num domingo numa escola dominical, uma mensagem, falou assim, essa mensagem vai ser para o irmão Rony, né? Essa aqui vai ser para o irmão Rony. Então ele pregou, aí o Rony chega no final do culto e fala assim, pastor, que palavra maravilhosa, pena que o irmão Emerson não estava aqui para ouvir. Aí ele fala assim, nossa, mas eu vou repetir hoje à noite. Aí o irmão Rony estava lá no domingo à noite, falou o seguinte, o pastor prega a mesma mensagem. Aí o Rony vai lá e fala assim, pastor, que mensagem maravilhosa, pena que o Antônio não estava lá para ouvir. Caramba, mas ele não entendeu nada, não foi para ele. Aí chegou na quarta-feira, estava o pastor e o irmão Rony. Só. Falou, agora não tem jeito. Eu vou pregar a mesma mensagem. E pregou, acabou o culto, o irmão Rony chega assim, pastor,
eu acho que o senhor precisa se converter, o senhor precisa mudar de vida, viu? O senhor está com algum problema na sua vida, o senhor está pregando a mesma mensagem, né? Então, é isso que a gente faz muitas vezes. A gente ouve e terceiriza o problema. A gente tem que ouvir e interiorizar. Faça uma reflexão. Veja o que Deus tem que falar no seu coração. Analise se de fato o Senhor se alegraria com os seus pensamentos e com as suas ações. Já viu gente falando assim, ó, nem que Deus descer do céu aqui eu mudo nessa minha posição. Irmãos, se Deus descer do céu, você já foi fulminado com esse pensamento. Então, analise se Deus se alegra com o seu comportamento. Terceira coisa, confesse seus pecados e peça que o Senhor guie os seus passos. Quarta coisa, entregue-se para uma nova vida. Quinta, encontre a esperança que este mundo não pode dar. Viva a vida de Cristo, ame, perdoe e sirva, simplesmente assim. Vai ficar irritante em alguns momentos? Vai. Vai doer a ingratidão? Vai. Vai doer as pessoas que pensam diferente de nós? Vai. Mas se a vida cristã estiver confortável, alguma coisa está errada. Ela só cresce na adversidade. A vida cristã só cresce no confronto, onde nós entendemos o amor que o Senhor exige de nós. Irmãos, amar as pessoas que nós adoramos, sabe aquela coisa assim, eu queria uma igreja só comigo, com a Viviane, com a minha esposa, e com mais 2 ou 3 ali, porque ia dar tudo certo. Isso é balela. Passou um mês, está todo mundo querendo se matar do mesmo jeito. A questão é a seguinte, a igreja ela é a comunidade que propaga o Evangelho, que vive nas boas obras, que vive de maneira sensata, justa e piedosa, e só é exigidas essas virtudes, porque o fato é que haveriam situações, problemas, mas os problemas precisam ser superados. Ontem no encontro de casais, nós finalizamos mais ou menos com essa visão. Não vamos desistir da carreira, vamos reformar o que precisa ser reformado, e seguir adiante, porque isso glorifica a Deus, e nos dá a oportunidade de experimentar curas e restaurações de relacionamento inimagináveis para Deus ser glorificado e o corpo ser edificado na medida que o Senhor espera de nós.